boa noite, sejam todos bem-vindos, irmãos e irmãs em Cristo. Estamos retornando para a sequência da série de estudos bíblicos desta semana. Estamos falando sobre os dons espirituais. Os dons espirituais e a igreja, os dons espirituais e a pandemia, os dons espirituais e todos os desafios que nós temos nesse tempo. Considerando que nos próximos dias nós estaremos gradativamente retornando com as atividades e cultos presenciais aqui no templo da nossa igreja. Portanto, estejam todos atentos às redes sociais e às informações que a nossa liderança estará compartilhando nos próximos dias, orientando como vamos retomar, como estaremos cumprindo as exigências das autoridades. Por isso, decidimos nesta semana que falar sobre dons espirituais nesse momento é importante porque tem tudo a ver com esse contexto que estamos vivendo. Na segunda-feira, na terça e também na quarta-feira, nós falamos aqui sobre o que significa essa expressão bíblica dons espirituais. Falamos sobre a importância dos dons para a igreja, falamos que os dons são usados pelos irmãos em Cristo para abençoar e edificar a igreja, portanto é algo que tem um benefício coletivo. E hoje, quinta-feira e amanhã, sexta-feira, nós vamos comentar rapidamente aqui um pouquinho sobre alguns desses dons espirituais que estão listados em alguns textos da Bíblia Sagrada. Hoje, o texto que eu trago para nós utilizarmos aqui está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 8. Aqui está escrito: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um como ele quer. Muito bem, você que tem acompanhado nos dias anteriores esta série de estudos bíblicos sobre dons espirituais, já entendeu claramente qual é o significado de dons espirituais e qual a sua relevância para nós também. Agora, eu quero chamar a sua atenção especificamente para alguns grupos de dons espirituais. E hoje eu quero falar sobre o dom da ministração da palavra. Nos textos bíblicos surge a expressão dom de profecia, mas nós temos uma pequena dificuldade porque durante muito tempo houve um equívoco no entendimento acerca dessa palavra profecia. A confusão com a palavra profecia é que muitas pessoas começaram a achar que significa predizer o futuro, profecia significa adivinhar, profecia significa prever, fazer prognósticos sobre o que vai acontecer na vida de alguém. Na verdade, a palavra aqui, profecia, não significa isso. A palavra profecia aqui significa pregar a palavra de Deus. Por exemplo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 3, o apóstolo é claro. Paulo afirma que nós profetizamos aos homens para edificação, exortação e consolação. E o conteúdo dessa profecia, dessa palavra, dessa pregação é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus que está aqui em nossas mãos. Portanto, quando você está pregando, quando você está falando sobre a palavra de Deus, você está profetizando. Quando na igreja, durante o culto, o pastor sobe ao púlpito, abre a Bíblia, lê e explica e aplica a Bíblia na vida dos ouvintes, ele está sendo um profeta, ele está profetizando. Essa é a melhor interpretação dada para este dom espiritual na Bíblia Sagrada. Este dom tem a ver, inclusive, com a grande comissão, está associado à grande comissão. A ordem que Jesus deixou aos discípulos quando terminou o seu ministério aqui na terra
Mateus 28, 16 a 20 diz: ide por todo o mundo. Marcos 16, 15 é mais claro ainda, diz assim: pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho, portanto, é sinônimo de pregação, pregação é sinônimo de evangelho e pregação são sinônimos de profecia, e profecia significa evangelho ou a pregação do evangelho. Nós precisamos ter esse entendimento com muita clareza. O dom da profecia, portanto, é o dom da pregação da palavra de Deus que anuncia a salvação a todo o mundo. Neste sentido, nós encontramos aqui no texto 3 palavras que se complementam. Não são 3 dons espirituais atuando separadamente, mas são 3 dons espirituais que estão unidos, que estão juntos e que são utilizados praticamente ao mesmo tempo. Profecia, sabedoria e conhecimento. A palavra de sabedoria é o primeiro dom na lista em 1 aos Coríntios 12. E a palavra em grego é logos e sofia. Significa palavra, ensino, doutrina, mensagem, discurso, mas também significa sabedoria, discernimento, entendimento, bom senso, juízo, sanidade. Utilizando uma frase muito comum, a nossa seria a palavra certa no momento certo. Uma palavra dada com sabedoria, com conhecimento. Uma palavra que tem bom senso e principalmente uma palavra cuja sabedoria não é humana, mas uma palavra cuja sabedoria é divina, é celestial, porque ela está extraída das Escrituras Sagradas. A sua origem é a Bíblia, a palavra de Deus. Nesse sentido, então, é uma palavra que vem do conhecimento sobre Deus, do conhecimento sobre a vontade de Deus, que ele revela na Bíblia Sagrada. Depois nós temos a palavra conhecimento. Conhecimento é a capacidade de conhecer, de interpretar, de compreender e de certificar-se da verdade. Seria a capacidade especial de compreender corretamente o que está sendo anunciado. Essa interpretação que se faz, para que a palavra seja profetizada ou pregada com sabedoria. É preciso compreender aquilo que Deus está dizendo. Isso evita as heresias. Isso evita que nós tenhamos na igreja os falsos mestres que tanto trazem danos, para a igreja. Mais do que apenas inteligência ou capacidade intelectual, é acima de tudo uma capacitação espiritual, porque é um dom dado pelo Espírito Santo de Deus. Muito importante para que a igreja não caia nas armadilhas das heresias dos falsos mestres e seja levada pelos ventos das novidades, das doutrinas que não estão de acordo com a Bíblia Sagrada, com a palavra do Senhor, o nosso Deus. Ficamos por aqui hoje e nós vamos prosseguir amanhã. Eu convido você para estar juntamente conosco aqui, de tal maneira que possamos prosseguir aprendendo um pouco mais e conhecendo um pouco mais sobre este tema tão relevante, tão importante para a igreja, os dons espirituais. Até lá, um grande abraço, Deus abençoe você e toda a sua família.